Bom, vamos falar agora das variantes instintivas ou os famosos subtipos do Eneagrama. Nós temos os três instintos, que é autopreservação, social e conexão, que eu chamo, né, de conexão, mas muitos autores chamam de sexual. E aí, o que que acontece? Dependendo de qual seja o instinto dominante, nós temos as variações instintivas. É exatamente a combinação da pessoa que é um com o instinto dominante de autopreservação. Então surge a variação do autopreservação. O com o instinto social dominante. Então existe o social dominante. E o com o instinto de conexão dominante. Conexão. André, e a gente sempre vai se referir apenas ao dominante? Sim, a gente usa sempre o dominante como referência porque ele domina a nossa vida. 80% do que a gente faz, pensa e age, tem a ver com o que o nosso dominante influencia no nosso jeito de ser, nas decisões. Inclusive, ele influencia às vezes mais que a nossa própria personalidade. Então, entender o dominante é perceber uma grande variação entre você e as outras pessoas do seu traço. Então você vai olhar, nossa, mas eu sou a outra pessoa também, e eu agi de um jeito, a outra pessoa agiu de um jeito muito diferente. E isso é interessante de perceber, porque os instintos, eles geram grande variação comportamental. Então, a personalidade, ela não vai fazer com que eu tenha um comportamento diferente de uma pessoa do mesmo traço que eu. Muito pelo contrário, né? Nós temos a mesma motivação, nós temos estratégias semelhantes e a personalidade é o que nos torna muito conectados. Me faz reconhecer uma parte de mim no outro. Então, o fato de eu ter o mesmo traço que outra pessoa faz eu criar uma conexão, um rapport, uma capacidade de olhar no outro e reconhecer uma parte de mim. Já o instinto, ele diferencia eu do outro, principalmente mudando a maneira que a gente tem de agir em situações específicas. Então, uma pessoa do autopreservação vai agir bem diferente de uma pessoa conexão numa mesma situação. E aí a gente vai entender aqui que como é que eu sei qual é a minha variante instintiva dominante? Quando eu combino o instinto puro com o meu traço, eu vou mexer na combinação do padrão emocional, que no caso do é a ira, nós já falamos disso na aula da personalidade, com o instinto. É o meu coração sendo influenciado por essa parte mais animal dentro de mim, despertando desejos e necessidades intrínsecas que pertencem a mim. Então vamos perceber como é que isso muda em cada um de nós. Então a pessoa que ela é conservação dominante, ela quer conservar o que, André? Conforto e segurança. Só que a pessoa ela é então ela entende que para ter conforto e ter segurança, ela precisa que tudo esteja certo, correto, perfeito. Ela não vai se sentir confortável ou segura num ambiente caótico. Então, o que é que autopreservação faz? Ele está buscando segurança, buscando estabilidade, buscando conforto. Mas para fazer isso, ele tem como comportamento a ideia de que eu preciso que o meu ambiente esteja organizado, que o meu ambiente esteja perfeito e que tudo que eu faço seja perfeito. Porque o autopreservação é um instinto que está muito conectado ao ambiente externo, a possíveis ameaças e descompassos que vêm de fora. Por isso que diz, autopreservar. Eu estou me preservando do quê? Do meu ambiente. Então, todo autopreservação dominante, ele está se preservando da influência do ambiente. Então eu interfiro muito no ambiente, porque eu acho que é assim que eu vou me sentir seguro. Então o foco da perfeição desse traço é em deixar o ambiente perfeito. E aí é onde eu vou ver um perfeccionista, que arruma as camisas por ordem de cores, que parece um arco-íris. Tudo tom sobre tom, num espectro perfeito do arco-íris. Que tem tudo muito limpo, muito organizado.
que se incomoda muito quando mexe em alguma coisa dele. Porque tem que ter segurança e controle no ambiente para eu ficar confortável. Odeia quem pega alguma coisa e tira do lugar e não bota. É um também que, para se sentir seguro, vai evitar ao máximo conflitos. Porque se eu entro no conflito, eu perco segurança. Então, naturalmente, o que eu vou fazer como evitar conflitos? Para que eu evite conflitos, eu evito a minha raiva. Então, esse é o que mais reprime a raiva. Inclusive, ele reprime a raiva e transforma a raiva em afetuosidade. Não é que a pessoa fala uma coisa ruim e ele vai dar um beijo nela, não. Mas é aquela pessoa que mantém uma pose, aquela postura de ser uma pessoa gentil, educada, polida. Então, aquela pessoa que não perde, né, a compostura e que muitas vezes você vai perceber que uma marca registrada de uma conservação é de ter uma voz mais suave, uma voz mais, né, afetuosa. Você vai perceber isso, principalmente nas mulheres, né, de ter uma voz mais suave, porque é aquela voz daquela pessoa educada que segue a etiqueta, que fala naquele tom gentil, que não perde a compostura em nenhuma situação. Por quê? Porque eu não quero ter esse conflito. Normalmente as pessoas, uma autopreservação, também são muito solícitas, ajudam as pessoas, gostam de estar fazendo as coisas, ser participativas. Para quê? Segurança, assim ninguém me ameaça. Então, as pessoas que têm autopreservação como seu instinto predominante, sua variante, são pessoas perfeccionistas, focadas na organização, no ambiente, têm uma voz mais suave, são muito polidas, fazem tudo muito perfeito. É aquela pessoa que se errou alguma coisa, escreveu errado, nossa, é a morte. São muito mais críticas com o que fazem do que necessariamente com quem são. É o tradicional perfeccionista. E a gente vai perceber que são pessoas mais contidas, né? Evitam barraco, evita falar alto, evita fazer estardalhaço. Muitos orientais seguem essa política, porque é da cultura oriental fortemente isso. Você vê da pessoa ter aquela postura contida, de manter a etiqueta, de manter a regra, os bons costumes. Então, é muito do autopreservação, de ter uma preocupação de juntar dinheiro, de focar nas economias. Os autopreservação têm muito controle sobre as economias, gostam de sentir que economizaram, que compraram uma coisa e que não gastaram mais do que o necessário. Não é que a pessoa seja mesquinha, não. Se ele quer comprar uma televisão e ele quer uma de 50 polegadas, ele vai comprar, mas ele quer ter certeza que pesquisou bem e comprou a que estava com o melhor preço, para sentir a tranquilidade que economizou e que aquela economia vai gerar segurança porque não desperdiçou os recursos desnecessariamente. Então é um foco para fazer as coisas fluírem de forma perfeita para ter conforto e segurança. Já o social é uma pessoa muito mais participativa, sempre tem muitos eventos, sempre está em muitos lugares, muitas vezes hoje você vai ver uns sociais nas redes sociais, né? Algumas vão ser até blogueiras, mas blogueiras não qualquer tipo de blogueira. Blogueiras que passam algum tipo de mensagem, né? Por exemplo, aquelas blogueiras que são mães modelos. Ah, eu mostro a minha rotina criando minha filha, meu filho do jeito certo. Ah, eu sou uma blogueira que eu mostro como é o jeito certo, sei lá, uma mulher profissional e eu quero incentivar as outras mulheres profissionais a terem uma carreira ética, correta, bem-sucedida. Então, é sempre alguém que está dando um exemplo. E a pessoa social, ela tem essa preocupação, essa necessidade de ser o exemplo onde está. E por ter preocupação de ser o exemplo, a autocobrança e a perfeição está sobre eles. Sobre o se sentir perfeito. Eu preciso ser perfeito. Eu tenho que estar em forma, eu tenho que estar
sempre muito arrumado, muito bonito, eu tenho que ser o exemplo do marido, da esposa, do filho, e eu sou uma pessoa muito mais contida, mas em compensação muito mais fria. Por quê? Porque eu penso, eu faço tudo para ser o exemplo. Eu provo que o exemplo está aqui diante de você. Então não me venha com desculpas de que não pode fazer, porque se eu estou te cobrando é porque eu fiz antes. Então preste atenção que no autopreservação existe uma afetuosidade e que uma autopreservação não necessariamente cobra tanto o outro assim. Ele cobra muito no sentido de quer fazer as coisas bem feitas, porque ele quer se sentir seguro, não tem a ver com apontar para o outro. É uma preocupação dele para ele não desandar na vida. No social, não. Eu tenho que ser perfeito, eu exijo que você siga meu exemplo. E eu me sinto muito mais cobrado, muito mais olhado, porque é como se, ao invés de eu sentir que tem apenas eu me julgando, no social, ele diz, todos estão me julgando. A sensação que eu tenho é que 24 horas do dia eu estou num Big Brother, num reality show. Que eu estou o tempo todo sendo observado e preciso ser sempre um exemplo. E aí eu entro no que a sociedade considera como exemplo. Tem que estar com o corpinho em forma, aparência boa. E a pessoa do social se torna uma pessoa mesmo rígida, né? Que a gente chama nos livros de a rainha da Inglaterra. Aquela pose da nobreza inglesa, de olhar, de seguir as regras, de ter aquele rosto, né? Que muitas vezes é um rosto sem expressividade, um olhar frio, e que quando a pessoa erra, é olhar de julgamento com mandíbulas travadas, né? O social, ele trava de ódio, de ira, mas ele não deixa transparecer porque ele quer manter o controle sobre ele, sobre as próprias emoções. Para provar para você, como mesmo você tendo feito as coisas erradas, eu ainda sou tão superior moralmente que eu consigo ouvir os teus erros e não descer do seu nível. Então, é uma coisa mesmo de uma preocupação em ser uma referência para os grupos e a sociedade. E isso enrijece, endurece o coração e me torna uma pessoa muitas vezes fria e difícil de ser compassiva com os outros. E a pessoa do conexão, já diz o nome. Eu quero me conectar com alguém. E aí, ao invés de fazer as coisas perfeitas, como autopreservação, ou ser perfeito, como social, eu vou fazer alguém ser perfeito. O foco da minha perfeição está em meu filho vai dar certo, vai ser o melhor filho do mundo. Meu marido ou minha esposa vai ser o melhor companheiro ou companheira, porque eu vou botar nos eixos. Lá em casa são 10 irmãos, vou pegar os primeiros 9 são tudo perdido na vida, mas o caçula eu tomei como meu, vou tornar alguém na vida. Então esse conexão, ele se conecta com alguém e quer aperfeiçoar essa pessoa. Ele literalmente cria uma espécie de plano psicológico e moral para essa pessoa seguir. E aí ele vai ajudando, zelando para essa pessoa atender às expectativas dele. Lógico, ele não vai dizer abertamente que é isso, mas ele vai dizer, eu estou fazendo o melhor por você. Eu estou exigindo de você para o seu futuro. Eu estou fazendo com que você seja a sua melhor versão. Então, muitas vezes esse conexão, ele não consegue fazer nem tudo que ele cobra do outro, mas ele cobra mesmo assim. E aí é onde às vezes tem conflito dos filhos com os pais que se sentem julgados e cobrados pelos pais por coisas que depois eles descobrem que nem os próprios pais que são uns conseguiam fazer quando eram na idade deles. Aí o pai ou a mãe diz, não, mas é porque justamente eu não fiz, eu errei. E eu não quero que você erre como eu errei. Então, o foco da perfeição vai para o outro, porque é como se conexão dissesse, se eu fizer essa pessoa dar certo na vida, através dela eu estou pagando os meus pecados, apagando os meus erros. Então ela precisa acertar, porque o acerto dela é uma extensão do meu acerto. Então esse ele inclusive tem um padrão de comportamento invertido.
né, que alguns livros chamam que é o contratipo. Que é isso? Por ele ter essa exigência toda e não se cobrar tanto de ser perfeito sim o outro, ele acaba tendo um pouco da conexão com a energia sexual, a energia da agressividade, e este é um mais explosivo, que às vezes confunde até com alguém que é 8 do Eneagrama. Porque ele traz essa preocupação, né, essa necessidade de conexão. E a energia da conexão, a energia sexual, ela é uma energia que traz agressividade, posse, controle, poder sobre o outro. E quando essa pessoa que eu estou tentando zelar não corresponde, é fácil da pessoa perder o controle, entrar nessa explosão, nessa agressividade. E o por natureza, já é um pouco, né, raivoso. Então esse é um que explode, é um que pode até fazer barraco, só que ele faz barraco dando lição de moral. Ele está rodando a baiana porque alguém fez algo errado e ele vai provar que esse algo fez errado e ao dedinho, provando que fez errado. Então, é muito importante entender que esta ira, esta raiva se misturam e explode cada vez que a pessoa que eu estou tentando ajudar, salvar dela mesma, não corresponde a isso.